A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aí para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Sou o Anderson Monteiro. Tenha você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito prazer ter você aqui novamente no nosso canal, ouvindo aqui, assistindo, as nossas aulas, tá, semanalmente de Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nossa lição hoje, nós vamos estar falando da lição hoje número 8, Família, uma obra em permanente construção, certo? Você que não é do canal ainda, peço a você que se inscreva, fique à vontade, curta esse vídeo, compartilhe, para o máximo de pessoas possíveis, tá ok? Deixe seu comentário, fique à vontade, tá ok? Notifica, coloca lá o sininho para você sempre estar recebendo os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Essas lições têm sido uma bênção por onde quer que nós passamos, lecionamos ela. Muitas famílias têm sido impactadas, muitas famílias têm sido abençoadas e nós queremos te abençoar também, tá ok? Olha só, a lição de número 8, Família, uma obra em permanente construção. Essa lição é uma lição da editora Betel, certo? Você que queira estar participando, na Escola Bíblica Dominical acerca dessa lição, para estar aprendendo dessa lição, pode estar procurando uma igreja Assembleia de Deus Madureira mais próxima da sua casa e também adquirir a revista na editora Betel ou na igreja Assembleia de Deus Madureira. Fique à vontade, tenho certeza que você e sua casa serão abençoados, tá ok? Olha só, título da lição, lição de número 8. O texto áureo dessa lição está em Marcos 10, 9, que diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verdade aplicada, a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Nós vamos estar pincelando, falando sobre a lição, sobre essa construção permanente que é o casamento, que é a família em si, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre mais princípios que nós precisamos estar revendo, refrescando a nossa memória. Olha só, nós temos 3 objetivos: mostrar que a família é uma obra em processo. No segundo objetivo, explicar que o casamento não pode ser experimental e orientar que o casamento é um aprendizado constante. A nossa leitura referência, ela se encontra em Salmos de número 128 e os seus versos do 1 ao 6, que vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É um texto muito conhecido, esse é o nosso texto referência, e nós temos a nossa introdução que diz o seguinte: uma família não se faz de um dia para o outro. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família, Como nós estamos tratando da temática família e matéria de família, mas na verdade em todos os quesitos nós somos eternos aprendizes e principalmente no quesito família, no quesito casamento, tá ok? Tópico 1. Nosso tópico 1 vai dizer o seguinte: a família é uma obra em processo. A nossa introdução do tópico 1, somente uma frase, não como os irmãos que me acompanham aqui no canal, não leio toda a revista, nós damos um subsídio sobre a revista, tá? Sobre a lição. Você que é professor, você que gosta de estar aqui aprendendo conosco, nós damos um subsídio da lição, falamos e comentamos as temáticas e os pontos para que a gente possa iluminar, ou clarear melhor o nosso pensamento acerca da lição e da sua temática, tá bom? Definição de processo é o conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo, Ou seja, nós traçamos, nós criamos certos caminhos para nós alcançarmos nosso objetivo. Isso é um processo. O processo é a caminhada até chegar ao objetivo, certo? Então nós precisamos entender que casamento e família é um processo. Nós vivemos um processo dia após dia para nós chegarmos no objetivo, de a qual é ver a nossa família ou estar com a nossa família, na verdade, nos parâmetros da Bíblia Sagrada, nos parâmetros do Senhor, conforme a vontade do Senhor.
tá ok? O casamento não vem pronto, ele se constrói, é uma outra frase que o comentarista ele deixa aqui pra gente. Ou seja, ninguém casa sabendo o que é o casamento. E o casamento, quando se casa, se nós aprendemos o como é, né, o casamento, nós falamos isso em lições anteriores e voltamos a pincelar novamente sobre este assunto. Casamento, meus irmãos, é um aprendizado. Nós aprendemos constantemente, nós aprendemos todos os dias, né? Todos os dias viver em família, em convívio, em relacionamento, princípios, o que se deve, o que não se deve fazer. Nós precisamos sempre estar alinhados dentro do propósito de Deus, dentro do processo de Deus para o casamento e para a família. Tá? Não vem pronto, Anderson, eu não sei como que se faz, ninguém sabe, nós estamos aprendendo, como diz na introdução, somos eternos aprendizes, certo? Nós estamos aprendendo constantemente. Logicamente que hoje as pessoas que estão dispostas, essa é a questão, as pessoas que estão dispostas, quais são as pessoas, quais são as famílias, quais são os casais que estão dispostos a aprender com o processo? Porque na verdade existem muitos casais que não querem aprender com o processo, certo? Muitos casais que querem quebrar os processos. E na verdade o Senhor ele deu os processos, permite os processos para que a gente possa aprender. Existe uma diferença de pessoas bem-sucedidas e não bem-sucedidas, certo? Qual é a diferença? Porque pessoas bem-sucedidas, elas são ensináveis. Eu sempre digo isso, né, para pessoas que estão ao meu redor, quando a gente conversa sobre a questão de discipulado, pessoas que são ensináveis são pessoas que terão sucesso, porque são pessoas que se permitem ser ensinadas, permitem-se ser corrigidas, permitem-se ser exortadas, né? Então, na verdade, essas pessoas que têm uma facilidade em serem exortadas, em serem disciplinadas, em serem ensinadas, são pessoas que obterão sucesso. Então, nós precisamos entender que a nossa família, para obter sucesso, ela também precisa ser ensinável. Se existe alguma coisa dentro da nossa família que está fora do parâmetro da palavra, né, das ordenanças do Senhor, nós precisamos alinhar com as ordenanças e a vontade de Deus, para que a gente viva o processo conforme Deus e também possamos colher os frutos do objetivo que Deus tem para a família, tá ok? Essa é uma pequena introdução aqui do nosso tópico e na verdade toda a lição, certo? Mas nós vamos entrar aqui no 1.1, que ele vai falar o seguinte: o que foi construído junto é mais sólido e difícil de desconstrução. Ele inicia a lição dizendo assim, ó, tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca o conforto de algo pronto. Ou seja, casamento é algo construído junto. Tem pessoas que se acostumaram, né? Eu não vou generalizar toda uma geração, mas existem pessoas que se acostumaram a achar tudo pronto, né? A ter, já verdade, todas as praticidades, que hoje em dia nós vivemos muitas praticidades. E as pessoas acham, elas querem trazer as praticidades das coisas para as praticidades, em praticidade, na verdade, com o relacionamento. E na verdade, relacionamento não existe praticidade, existe construção, existe mão de obra. E na verdade, todo relacionamento tem-se mão de obra. O problema é que nós acostumamos com as praticidades das coisas e das rotinações da vida e nós queremos colocar essas praticidades dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família. E na verdade, as praticidades no relacionamentos eles sempre têm conflitos, né? As praticidades elas não existem. As praticidades elas existem para as coisas, né? É muito mais fácil você ser prático em algumas coisas. Relacionamentos não tem praticidade. Relacionamento tem construções, tem princípios, tem processos. E hoje muitas pessoas correm dos relacionamentos. Porque na verdade o relacionamento ele vem acompanhado de responsabilidade. E quando nós responsabilizamos em nos relacionar, nós também nos responsabilizamos com o processo. Nós também nos responsabilizamos com toda a construção. Então nós precisamos entender que nós precisamos construir juntos, né? Quando o casal, né, se casa, quando o homem e a mulher se casam, eles precisam colocar em sua mente, vamos construir juntos, não é um que vai construir, o outro vai olhar, não é uma que vai fazer e o outro vai ficar parado, não. É a construção, ela é junto, os dois crescem junto, né? Se os dois crescem junto, também os dois podem se arruinar junto, caso eles não estejam de acordo em construir junto. Então nós precisamos entender que o casamento é um processo, não se achará nada pronto, tudo é construído,
tá ok? Então, olha só, existe essa diferença, esse ponto que o comentarista está querendo dizer no 1.1. Casamento não se vende em loja, não se vende no shopping, ou seja, casamento é um processo que dura a vida toda. Ou seja, você não encontra, né, uma forma, um fast food de casamento, né, uma forma rápida de preparar um casamento, de tudo está certo, tudo está bom, tudo está, né, totalmente alinhado. Não, na verdade isso se constrói, como nós falamos aqui. Isso se faz, isso se trabalha, tá ok? Então nós precisamos trabalhar e, na verdade, estarmos responsabilizados e comprometidos com o processo de construção do casamento. Porque senão nós não vamos conseguir viver e ter um casamento, ter uma família sólida no Senhor. Entendendo que toda solidez, toda responsabilidade, todo processo, certo? Toda construção, ela precisa ter a base esta, Jesus Cristo. Certo? Nós podemos pegar, na verdade o comentarista ele cita inúmeras vezes em inúmeras lições aqui que nós já passamos, né? E essa passagem ela é pertinente a todas as lições, da primeira até esta e até as demais, que é Mateus capítulo 7, né? O versículo 21 em diante, certo? Aonde 23 em diante, né? Aonde vai falar sobre construir, né, a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Tá ok? Então nós precisamos ter esse entendimento de solidez, e a solidez está em Cristo e em seus princípios. Princípio da palavra de Deus. Não tem como construir uma família objetiva e com sucesso fora da palavra de Deus. Anote isso. Não tem como construir uma família objetiva e de sucesso fora da palavra de Deus e dos seus princípios. Tá ok? Vamos lá? Vamos para 1.2? 1.2... ele fala o seguinte: no começo do casamento não sabemos de quase nada. Na verdade não sabemos nada, né? Porque vida a dois é uma vida que na verdade ela requer muitas renúncias, certo? E muita sabedoria. Tiago mesmo diz na sua carta: quem não tem sabedoria, peça o Senhor, né, te dará e não lançará a face. Então, quando nós entendemos que nós não temos a sabedoria, eu estou entrando no casamento, eu não sei lidar com essas coisas, pedimos ao Senhor, precisamos procurar o recurso certo na pessoa certa, que é Deus. Porque senão a gente procura muitos recursos, muitas filosofias, muitas ideologias e na verdade não resolve de nada dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. E aí começa-se os problemas se acarretarem. E muitas pessoas esquecem-se da palavra de Deus em si, né, para poder resolver os seus problemas, para poder buscar solução e direção. E vão buscar, na verdade, direção em outras coisas mais. Então, olha só, o 1.2 ele vai falar sobre essa questão. Todos estão aprendendo e procurando se firmar. Você é aluno e professor ao mesmo tempo. Então, ou seja, vão existir situações que de fato a vida, né, te ensinou algumas coisas e elas serão pertinentes dentro de casa. Elas serão pertinentes, né, serão proveitosas dentro da sua família, mas existirão momentos que você vai ter que se dobrar, né, ou as pessoas dentro de casa, o cônjuge, o marido, a esposa, né, vão ter que se dobrar a um aprendizado. É justamente essa flexibilidade que nós falamos no início. Se nós não somos pessoas disciplinadas, ensináveis, nós não vamos construir um casamento e uma família de sucesso. Nós precisamos olhar e falar: rapaz, eu tenho esses erros. Cara, realmente esses erros aqui, eu preciso mudar, eu preciso, né, ter a humildade de falar assim: esposa, o que você acha disso? Ou eu tô desse jeito, eu preciso mudar, como eu faço? Nós temos humildade. Na maioria das vezes existe muita quedas de braço, né? Entre maridos e mulheres, marido e mulher, porque na verdade muitos não querem dar o braço a torcer, dependendo do que está se fazendo, faz errado, quer continuar errado por causa de orgulho e falta de humildade, falta de ser ensinável. Mas nós precisamos entender que o casamento, nós entramos sem saber nada e nós estamos em um contínuo processo, né, até o fim de nossas vidas. Nós vamos continuar aprendendo muitas coisas. Então é um relacionamento processual que está em processo, em construção, tá ok? Então olha só, agora nós precisamos aprender, dentro desse 1.2 ainda, nós precisamos aprender que nós precisamos estar
aprendendo e buscando sabedoria no fundamento certo. Quem é o fundamento certo e correto? Jesus Cristo, e o único, né? Porque, como eu disse anteriormente, se nós procurarmos muitas e muitas ideologias, muitas e muitas sabedorias humanas, mas não procurarmos a sabedoria de Deus e a vontade de Deus, nós estamos fadados a perecer, certo? Então nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, entendendo sempre que a palavra de Deus é suficiente para nos atender, para nos restaurar, para nos fortificar e para nos edificar, tá ok? Então vamos lá, vamos para o 1.3. Não existe casamento perfeito porque somos imperfeitos. Isso é magnífico, né? Já pincelando tudo que nós falamos nesse 1.2, como nós estamos aprendendo, como nós somos eternos aprendizes, então não somos perfeitos. Porque seríamos perfeitos se nós não fôssemos ensináveis, se nós não fôssemos pessoas que precisariam de passar por ensinamentos todos os dias. Mas como nós precisamos de passar por ensinamentos todos os dias, é justamente algo que aponta para nós, mostrando que nós não chegamos à perfeição e que nós precisamos aprender. Então olha só, como quando o comentarista ele vai dizer aqui, ó, estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Então, ou seja, nós não alcançamos. Ele deixa até o texto de Efésios 4:13 e Filipenses 3:12, né? Ó, não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. Não são perfeitos. Seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita. E nunca será, a não ser, será sim, quando o corpo for glorificado. Mas até então, até que nós estejamos nessa terra, nós não somos perfeitos. Nós sempre teremos algo que precisa ser aprendido, mudado, transformado, alterado, né, ensinado. Então nós precisamos entender que tudo em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, vai existir momentos que nós precisamos ser ensináveis. E nós não somos perfeitos. Aí entra a questão de uma cobrança excessiva, de críticas excessivas. Nós vamos entrar nesses pontos, né? Críticas excessivas, cobranças excessivas, que vem trazendo desgaste dentro de casa, dentro do casamento. E nós precisamos nos policiar. Nós não somos perfeitos, certo? Até que ponto existe uma cobrança? Logicamente que, né, um cônjuge fala com o outro, olha, não gostei disso, olha, não faz isso, né, não é assim que a gente lidar. Sim, isso é normal, são diálogos e são conflitos, mas nós precisamos entender que nós nem sempre vamos estar certos. O nosso ponto de vista não é o único ponto de vista dentro de casa, entendeu? Nós precisamos entender essas questões, nós precisamos quebrar esses muros. Nós vamos chegar um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre muitas outras coisas e nós precisamos quebrar esses muros, esses tabus sobre a questão de eu estou certo sempre, ouve sempre isso, né? Me ouve porque eu sempre estou certo. Não, ninguém está sempre certo, né? Existe sempre os dois lados. Casaram, ou seja, estão juntos. Um é ajudando o outro. Um precisa aprender com o outro. Então isso é casamento e isso é relacionamento. Isso é família, tá ok? Construções e processos, tá ok? Vamos lá? Ó, estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge, o comentarista coloca isso aqui. O tempo todo nós estamos aprendendo com ele e nós estamos ensinando ele, né? Seja marido, seja mulher, o tempo inteiro. Não somos perfeitos. Então olha só, casamento não é diferente, é um esforço contínuo para conviver. Irmãos, tem gente, ele vai falar mais pra frente, a gente vai comentar sobre essa dissolução, pessoas que, eu vou divorciar porque não deu certo. Né? Não vou largar porque, irmão, se a gente for trabalhar essas questões, ninguém vive casado. Dificuldades, imperfeições, todos têm. Todos, absolutamente todo ser humano tem. Todo ser humano tem imperfeições. Principalmente quando começa a se relacionar. Aí que você vê as imperfeições. Porque o relacionamento, ele não é de pessoas perfeitas, ele é de pessoas imperfeitas que aprendem um com os outros. Por isso que os relacionamentos são tão importantes nos dias de hoje. Por isso que, como nós falamos na lição anterior, falando sobre a era digital, por isso que a era digital ela tem quebrado vínculos de relacionamento. E muitas pessoas têm crescido sem mentoria emocional, sem mentoria financeira, sem mentoria espiritual, eu falo mentoria pela questão do ensinável, certo?
Então, ou seja, sem pessoas serem ensinadas, sem pessoas se relacionarem, sem elas terem um atrito, pensamentos confrontados. Porque hoje em dia, se pessoas ou jovens, né, independente das suas idades, porque eu não vou abranger somente jovens, mas a todas as idades, se pessoas, muitas pessoas que são confrontadas, elas ficam doentes. Elas ficam porque na verdade ela não consegue ser confrontada. Por que ela não consegue ser confrontada? Ela nunca teve um relacionamento. E todas as vezes que ela teve um relacionamento, ela preferiu se afastar. Ela preferiu sair de perto do que ouvir as verdades. Então o relacionamento ele tem os seus atritos, mas é necessário os seus atritos. É necessário os seus conflitos para se ajustar, para poder, na verdade, limpar e podar. Ninguém está 100% certo. E nós vamos ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir acerca de nós mesmos, certo? Assim como nós falamos coisas das outras pessoas que elas não gostariam de ouvir acerca delas mesmas. Então nós estamos em relacionamento. Relacionamento está constantemente em atritos, em sabedorias, em ensinamentos, em confrontos. Então nós precisamos entender que o casamento é a mesma coisa. Se nós não aprendemos a nos relacionarmos, a conviver com os conflitos, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil a convivência do casamento. Tópico 2, o casamento não pode ser experimental, já entrando, né? Finalizando 1.3, entrando nessa questão, né? Nessa introdução do tópico 2 aqui, ó. Precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, é até que a morte separe. Deus, ele não instituiu o casamento como algo experimental, como algo falido, certo? O casamento é um projeto divino eterno. Certo? Fale quando as partes do casamento, elas na verdade estão entregues a um outro fundamento que não seja Cristo. Quando elas realmente decidem, ou partes do casamento, elas realmente decidem, marido ou mulher, realmente decidem não viver os princípios. Certo? Realmente decide não querer viver a palavra de Deus. Aí não tem como, vai ser fadado ao fracasso pessoal. Não que o casamento em si, o plano de Deus é fracassado. Não, é porque as pessoas que foram chamadas para esse projeto perfeito, para esse processo perfeito, elas não querem passar pelo processo, elas querem abortar o processo. Então a gente não pode generalizar que o casamento hoje em dia ele não dá certo, ele não é mais algo divino. Não, o casamento ele é divino e ele é um plano perfeito. O problema é que existem pessoas, assim como, né, não somente no casamento, mas em todas as áreas espirituais, as pessoas, por mais que elas leem a Bíblia, por mais que elas leem todos os dias, por mais que elas ouçam pregações, ensinamentos, elas continuam errando, elas continuam pecando. Tá ok? Então pessoas no casamento, marido e mulher, também vão cometer erros. Por quê? Porque ouvem, porque na verdade são ensináveis, mas vão continuar cometendo erros. A diferença que torna um casamento bem-sucedido de um casamento não bem-sucedido são pessoas que perseveram em querer viver a palavra de Deus. Essa é a diferença. Pessoas que perseveram em pedir ao Senhor sabedoria, graça, né, esperança, restauração, diferentemente de pessoas que já desistiram, que não querem mais, que na verdade não querem viver a palavra. Então existe essa diferença. O casamento nunca foi um plano experimental. O casamento que Deus instituiu nunca foi um plano falível, que acaba, né, que tem um prazo de validade. Não, Deus instituiu o casamento, porque na verdade ele disse que é perfeito. Agora, existem processos. Assim como existe o seu processo de salvação, o seu processo de santificação, um processo de glorificação, assim como Cristo passou um processo, assim como a igreja passa um processo, o casamento é um processo. Todos nós que temos um relacionamento e queremos ter um relacionamento com Deus, passaremos por processos. Todas as pessoas que querem viver um casamento saudável e abençoado por Deus, passarão por processos. Nós precisamos voltar às raízes de viver os processos. Hoje ninguém quer sofrer mais. Hoje ninguém quer padecer, mas não, se for para sofrer eu não quero. Então, meu querido, olha só, deixa eu te falar. Vida com Deus, vida com a Bíblia Sagrada são processos. Nós somos pecadores, nós somos falhos e nós estamos aprendendo com um Deus santo. Um Deus que está ensinando a gente como viver o seu projeto. Tá ok? Então nós, dentro desse projeto, existem inúmeras bênçãos, infinitas bênçãos
porém nós precisamos passar pelo processo. Essa introdução, na verdade, já falando dos pontos aqui, tá ok? Olha só, 2.1, casamento não pode ser descartável, nós estamos falando dessas questões. Precisamos preservar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos promessas. Casamentos não são descartáveis. Casamento não é como a gente tomar água em um copo descartável, come um prato descartável e joga fora no lixo, já não serve mais. Tá entendendo? Ou seja, já usufruí, serviu para o meu bel prazer, para o meu prazer, para a minha vontade, agora não preciso mais, então agora eu vou descartar. Certo? Não. Casamento não é isso. A união, o matrimônio, a família não é descartável. Quem trata a família de forma descartável, de fato é uma pessoa que nunca teve uma sabedoria e iluminação divina, certo? Então nós precisamos entender que nós não estamos lidando com algo nosso, nós estamos lidando com algo que Deus nos deu. Então nós precisamos entender que casamento é indissolúvel, tá? Não vou entrar em questões de divórcio. Anderson, então me explica, eu divorciei e aconteceu isso. Não é esse o momento, tá ok? Mas o que eu quero dizer é defendendo o que já é eterno, tá ok? Eu, Anderson, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, parto para a glória. Mas a palavra de Deus permanece. E eu não sei o meu dia, seja daqui 50 anos, né? Seja daqui 100, seja daqui uma semana, não sei os meus dias. Mas a palavra, eu sou passivo, eu sou temporariamente nessa terra, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Se ele disse que é indissolúvel, é indissolúvel. Se o próprio texto que nós lemos de Marcos 10:9, ele diz: o que juntou o homem, o que juntou Deus, não separe o homem. Se Deus juntou, acabou. Se Deus fez, instituiu, está instituído. Não somos nós quem vamos dissolver. Mas a cultura pós-moderna, mas a cultura, o idealismo, não tem nada a ver com idealismo, não tem nada a ver com cultura. A palavra de Deus é atemporal, independente de qualquer tempo, independente de qualquer idade, independente de qualquer era, a palavra de Deus sempre prevalecerá. Ela é absoluta, ela não é relativa. Então nós precisamos entender que os princípios de Deus precisam ser levados mais a sério, tá ok? Vamos lá? Então casamento não é descartável, não é algo que você se use e depois joga fora. Casamento é assumir responsabilidade de um processo divino e de um projeto divino, tá ok? Vamos lá? O casamento não pode ser volúvel. Vamos entender essa questão de volúvel. Ele está falando do volúvel aqui na questão da inconstância. Uma hora tá lá, outra hora tá cá, uma hora tá cá, né? Então nós precisamos entender a qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado, né, facilmente. Ou seja, é instável, é oscilante, é variável, tá ok? Olha só, uma hora quer, outra hora não. Isso aqui ele vai trabalhar, olha só, devemos ter em mente que a inconstância é um inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Existem pessoas que uma hora elas querem lutar pelo casamento, outra hora elas não querem mais lutar pelo casamento. A palavra de Deus não falou isso aqui, mas eu não quero viver isso não serve para mais nada. Daqui a pouco tá voltando. Pessoas que são inconstantes, pessoas que quebram princípios constantemente, pessoas que não querem estar no princípio de Deus, não se esforçam, não perseveram. Então nós precisamos entender essas questões. Nós precisamos analisar essa inconstância, essa oscilação em cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos trabalhar e disciplinar. Falamos isso na lição anterior e também na lição de número 7, na lição de número 6. Falamos sobre disciplinas. Nós estamos falando sobre pessoas ensináveis. Se nós não sermos disciplinados, irmãos, nós não vamos viver promessas, nós não vamos viver os princípios de Deus. Nós precisamos ser disciplinados. E essa falta de disciplina, essa falta de constância é justamente por causa dessas questões que nós insistimos em quebrar princípios. Insistimos em quebrar princípios. Eu orava, não oro mais. Eu jejuava, não jejuo mais. Eu procurava viver a palavra de Deus, não vivo mais. Então assim, essas oscilações, esses altos e baixos constantes, né? Sem uma mudança de vida, sem uma mudança de mente, sem mudar para melhor, é justamente porque pessoas não querem viver a palavra, tá bom? Vamos lá? Vamos para o 2.3 para nós finalizarmos o tópico 2. O casamento não pode ser conveniente. Vamos entrar nisso aqui.
nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro por consentimento mútuo. Ou seja, ele cita 1 Coríntios 7:5, falando, se não me engano, do corpo, né? O seu corpo não pertence a você, pertence à sua esposa. Marido, o seu corpo não pertence a você, pertence à sua esposa. Esposa, o seu corpo não pertence a você, pertence ao seu marido. Ou seja, ambos têm autoridade sobre uns aos outros. Logicamente ele entra na questão sexual, mas ele também entra nas outras demais questões, né? Conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados, o prazer só de um dos lados. Ou seja, uma pessoa faz o que é conveniente a ela, se satisfez a ela, pronto, ela não precisa satisfazer a outra pessoa. Estão casados, são um só, certo? Mas na verdade, ambos precisam se sentirem satisfeitos com o relacionamento. Você, esposo, precisa satisfazer a sua esposa, precisa corresponder à sua esposa. Não estamos falando de somente sexualmente, estamos falando de níveis de área, inúmeras áreas. A área sentimental, né, a área financeira, a área física, a área conjugal, familiar, né, o tratamento, o relacionamento, o respeito, o amor, a reciprocidade, muitas inúmeras coisas que a gente relembra aqui da lição de número 1. Sobre os princípios, sobre os investimentos, tá ok? Então nós precisamos entender que o casamento ele não é uma conveniência, que eu vou lá e pego o que quero e pronto, estou satisfeito, não preciso fazer mais nada. Não, o casamento é se doar um ao outro, tá ok? O casamento é a gente se importar um com o outro. E a gente, mesmo que a gente não esteja bem, mas a gente entende, é o meu cônjuge. É minha esposa, é meu esposo, é meu ajudador, minha ajudadora. Nós estamos juntos nessa. É estar uns com os outros, carregando as cargas uns dos outros, como diz Gálatas 6:1, né? 6:2. Então nós precisamos entender isso, que o casamento não é uma conveniência. Não é um lugar que é uma dispensa que a gente só retira o que quer e a gente não faz as outras demandas. Como se não existisse demanda, só retirasse o que eu quisesse. Se eu casasse para ter o que eu quero e não para ajudar e para fazer uma outra pessoa feliz, certo? Nós precisamos rever esses conceitos, porque casamento não é isso, tá ok? Show? Vamos pro ponto 3, tópico 3. O casamento é um aprendizado constante, mais uma vez nós refletindo sobre aqui, né? E nós vamos entrar num assunto bem delicado aqui nesse momento. Olha só, primeiro eu vou falar sobre um pouco sobre essa introdução. O aprendizado é um processo contínuo de aprender, né? De adquirir conhecimento, competências, habilidades, mudar comportamentos. É preciso estar fundado em Cristo, ou seja, uma pessoa que aprende, uma pessoa ensinável, ela está apta a mudanças, ela está apta a mudar para melhor, certo? Então nós precisamos ter isso em mente. Agora, ele vai trabalhar o 1.1, o 3.1, da seguinte forma: a cultura machista é prejudicial ao casamento. E o 3.2, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Ele vai fazer um paralelo, certo? O machismo, ele é uma ideologia humana, certo? Que infelizmente acabou entrando na igreja, né? E em algumas igrejas, não vou generalizar aqui também. E o feminismo também, uma cultura humana, uma ideologia humana que também está entrando e penetrando nas igrejas. O que acontece? No machismo, o homem ele predomina, ele é superior à mulher. Por consequência desse machismo, do homem se considerar melhor e maior do que a mulher, houve-se um movimento do feminismo, né? Aonde a mulher quer a igualdade ou a superioridade ao homem. Então começa-se aqui nessas ideologias humanas, nessas ideologias carnais, na verdade, o homem e a mulher entrarem na queda de braço. Aí suponhamos que um homem, né, dentro de uma cultura machista ideológica e uma mulher dentro de uma cultura feminista ideológica, eles se casam, entram no casamento. Imagina a guerra que não se vive. Não, eu sou mulher, eu sou superior, preciso ser igual ao homem, eu sou superior, e começa essa briga. Dentro da Bíblia Sagrada não tem superioridade de homem e nem de mulher. Não existe superioridade. Agora, eu já expliquei isso aqui nos vídeos anteriores. Eu já falei que a submissão da mulher não é escravidão. E a submissão da mulher é uma sabedoria, certo? E é um dos deveres da mulher. Não quer dizer que ela é menos importante para Deus. Pelo contrário, somos iguais em Cristo Jesus. Temos os mesmos valores, as mesmas promessas, recebemos os mesmos dons, ministérios, enfim.
O homem e a mulher são iguais para Deus, mas cada um tem suas funções dentro do casamento. No casamento tem as funções. Olha só, no casamento o homem tem sua função e a mulher tem sua função. Nós precisamos entender isso aqui. Os valores são iguais. Eu me lembro que eu me recordo, superior, irmãos, é somente Cristo. Hebreus, lê Hebreus lá se você quer saber da superioridade de Cristo, vai ler as cartas aos Hebreus. Então olha só, quando João, em algum capítulo, me esqueci qual capítulo de Apocalipse, mas tem lá, depois nós trazemos aqui, um anjo apareceu a João, João se prostrou e começou a adorar o anjo. O anjo falou assim, não, levante-se, porque eu sou igual a você, eu sou servo assim como você é servo. Olha só, não tem uma superioridade nem de anjo para nós. Não existe essa superioridade. Superior é Cristo. E nós, com a ideologia carnal e não espiritual, com o discernimento carnal e não espiritual, homens criaram uma ideologia machista, mulheres criaram uma ideologia feminista, criando-se um atrito carnal. Ele tem mais direito que eu preciso ser maior que ele precisa ser maior que eu. Vira uma briga. Imagina se isso entra dentro do casamento, que na verdade está dentro de muitos casamentos. Um homem não aceita receber uma instrução da sua esposa. A esposa não aceita o seu esposo falar com ela que ela está errada e que ela precisa mudar alguma coisa. Irmãos, isso vira uma guerra. Sendo que na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas que nós vemos de forma física. As nossas lutas são contra os principados que tentam fazer com que nós quebramos princípios todos os santos dias. Então nós precisamos entender, fazendo aqui um paralelo bem rápido desses dois pontos, nós precisamos entender que isso precisa ir para a cruz, porque lá na cruz nós somos iguais, e lá na cruz nós entendemos os nossos deveres dentro de casa como família e como casais. Então lá na cruz nós entendemos o que Cristo instituiu. Olha, homem e mulheres são iguais para mim, eles não têm diferença, mas os seus deveres no casamento, eles têm os seus deveres no casamento. A mulher ser submissa e o homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E a mulher ser submissa a Cristo, né? Assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, ou seja, é a única ordenança, irmãos. É a única ordenança pro casal. Pro casal. Nós precisamos nos atentar a isso para que a gente não viva um casamento de forma carnal, mas espiritual. Vamos finalizar 3.3, para nós finalizarmos. Aprenda a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Irmãos, nós precisamos, a palavra para esse tópico é tolerância. Nós precisamos ser tolerantes. Ninguém vai ser igual, talvez nós criamos uma pessoa na nossa mente e a gente quer que o nosso cônjuge seja aquela pessoa. Só que na verdade ele tem temperamentos diferentes, tem atitudes diferentes, podem ser modelados, podem ser melhorados, mas a gente nunca pode criar uma pessoa a partir de uma ideologia nossa. Quando você casou com essa pessoa, você sabia como essa pessoa é, você pode entender, ela pode melhorar. Eu posso trabalhar para que ela possa melhorar e vice-versa. Podemos trabalhar para que isso possa melhorar. Mas agora, criar um outro pensamento, uma outra pessoa, uma ideologia que se cria, às vezes as pessoas veem muitos filmes, né, muitas séries e quer um homem ou uma mulher daquele jeito. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito, você precisa ter uma mulher e um homem de Deus, que ore, que busque a santidade, a presença de Deus, medite na palavra e viva a palavra. Isso nós precisamos ter. Agora, temperamentos, cada um tem o seu. Cada um tem sua personalidade. Nós não podemos, é por isso que existem muitas pessoas com crise de existência, existencial, crises de identidade. Porque elas veem tantas outras pessoas e querem ser tantas outras pessoas que elas não são elas mesmas. E aí elas perdem, né, na verdade, a identidade dentro de casa. Nós precisamos rever esses conceitos para que a gente não possa cair nesse pecado, cair nesse erro. Então nós precisamos compreender uns aos outros e amar uns aos outros. Amar a sua esposa te amar, né? E vocês melhorarem cada vez mais os pontos que precisam ser melhorados. Isso vai fazer o seu casamento ser bem sucedido. É disso que se fala de uma família em constante e permanente construção e edificação. Tá ok? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, que você seja abençoado por essa aula, que o teu casamento seja restaurado, mudado, transformado pela presença de Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus ilumine e aqueça o teu coração grandemente.